O versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esta não é apenas uma sugestão bonita, é uma promessa absoluta do próprio Jesus. Quando ele diz, busquem em primeiro lugar, está nos ensinando sobre prioridades. Não em segundo lugar depois do trabalho, não em terceiro lugar depois das preocupações, mas em primeiro lugar antes de tudo. E repara na promessa, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas. O pão, o vestido, a moradia, a paz, a saúde, os relacionamentos, tudo o que precisas. Não precisas lutar desesperadamente por elas. Elas virão como consequência natural de teres colocado Deus no centro. É como quando organizas um puzzle começando pelas peças certas. Tudo o resto encaixa perfeitamente. Muitos de nós vivemos ansiosos porque invertemos esta ordem. Buscamos primeiro o dinheiro, depois a segurança, depois o reconhecimento e deixamos Deus para os momentos de desespero. Mas Jesus nos ensina o caminho da verdadeira prosperidade. Deus primeiro, sempre. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar e viram as bênçãos os alcançarem de forma sobrenatural. Pensa em Abraão, que deixou tudo o que conhecia porque Deus chamou e tornou-se pai de nações e extremamente abençoado. Pensa em José, que mesmo na prisão manteve sua integridade e fidelidade a Deus e acabou governando o Egito. Pensa em Daniel, que preferiu a cova dos leões a deixar de orar e foi exaltado no reino. Pensa na viúva de Sarepta em 1 Reis, capítulo 17, que na sua extrema pobreza deu a última porção de farinha e azeite ao profeta Elias, porque colocou Deus primeiro. E a farinha e o azeite nunca mais acabaram. Estes não são contos de fadas, são testemunhos reais de que quando honramos a Deus com as nossas prioridades, Ele honra a nossa vida com as suas bênçãos. O problema é que muitas vezes queremos as bênçãos sem a busca, queremos a provisão sem a prioridade. Mas o reino de Deus funciona com princípios eternos. Semeamos busca, colhemos bênçãos, investimos tempo com Deus, recebemos soluções para a vida. Colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar as tuas responsabilidades ou deixar de trabalhar. Significa começar o dia alinhado com Ele, consultá-lo nas decisões, viver segundo os seus princípios, honrá-lo com o teu tempo e recursos. É acordar e antes de qualquer coisa dizer, Senhor, este dia é teu. O que queres fazer através de mim hoje? É no trabalho fazer tudo como para o Senhor e não para os homens, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 23. É nas finanças dizimar e ofertar reconhecendo que tudo vem dele. É nos relacionamentos tratar as pessoas com o amor de Cristo. Quando vives assim, algo poderoso acontece. Deus assume a responsabilidade pela tua vida. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele provê de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Ele te protege de perigos que nem sequer vês. As bênçãos te alcançam porque estás no centro da vontade dele. E no centro da vontade de Deus está o centro das suas bênçãos. Hoje é o dia de reordenar as prioridades, de decidir que a partir desta manhã, Deus não será mais uma opção entre tantas, mas a escolha principal de cada dia. Vamos orar. Pai amado, Criador dos céus e da terra, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti, com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que Tu és o Senhor de tudo, o dono de cada respiração, o autor da nossa história. Perdoa-nos pelas vezes que colocamos outras coisas antes de Ti, pelas manhãs que começamos sem buscar a Tua face, pelos dias que vivemos confiando mais nas nossas forças do que no Teu poder. Hoje queremos fazer diferente, Pai.
Hoje declaramos que Tu és a nossa prioridade máxima, o nosso bem mais precioso, o centro das nossas vidas. Queremos viver o que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos somos fracos, mas contigo somos fortes. Ensina-nos a cada manhã a colocar-te verdadeiramente em primeiro lugar, não apenas com palavras, mas com ações concretas, com escolhas reais, com prioridades bem definidas. Senhor, nós te buscamos nesta manhã antes de buscar qualquer outra coisa. Antes das redes sociais, antes das notícias, antes das preocupações do dia, nós te buscamos. Que esta busca não seja apenas um ritual religioso, mas um encontro genuíno entre os nossos corações e o teu coração. Fala conosco, Pai. Revela-nos a tua vontade para este dia. Mostra-nos o caminho que devemos seguir, as palavras que devemos falar, as atitudes que devemos tomar. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo em cada momento, em cada decisão, em cada passo. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Senhor, pedimos que nos enchas com a Tua presença agora mesmo. Que sintamos o Teu abraço amoroso, que experimentemos a Tua paz, que excede todo entendimento. Há corações aqui que estão cansados de lutar sozinhos, de tentar resolver tudo com as próprias forças. Hoje eles entregam tudo a Ti, Pai. Recebe esta entrega sincera. Pai, declaramos sobre as nossas vidas a promessa de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Porque Te buscamos em primeiro lugar, cremos que todas as coisas de que precisamos nos serão acrescentadas. Não precisamos viver ansiosos, não precisamos viver desesperados, porque temos um Pai que cuida de nós melhor do que cuidamos de nós mesmos. Tu conheces cada necessidade antes mesmo de pedirmos. Tu sabes do alimento que precisamos, da roupa que vestimos, da casa onde moramos. Tu conheces as nossas necessidades financeiras, emocionais, espirituais, e hoje reivindicamos a Tua provisão completa sobre cada área das nossas vidas. Senhor, onde há falta, que haja abundância. Onde há escassez, que haja fartura. Onde há dívidas, que haja quitação. Não porque merecemos, mas porque Te colocamos em primeiro lugar, e esta é a Tua promessa para aqueles que assim fazem. Abre as janelas dos céus sobre nós, derrama bênçãos que não teremos espaço suficiente para recolher, conforme Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia, que sejamos excelentes em tudo o que fizermos, não para agradar aos homens, mas para glorificar o Teu nome. Que a nossa dedicação, a nossa honestidade, a nossa integridade seja um testemunho vivo de que servimos a um Deus santo. Abençoa os nossos empregadores, os nossos colegas de trabalho, os nossos clientes. Que sejamos instrumentos de paz, de encorajamento, de bênção para todos que cruzarem o nosso caminho hoje. Para aqueles que estão desempregados, Pai, abre portas de oportunidade. Conecta-os com as pessoas certas, leva-os aos lugares certos, no tempo certo. Que hoje seja o dia em que recebem aquela ligação tão esperada, aquela proposta que muda tudo. Para os empresários e empreendedores, derrama criatividade, sabedoria, estratégias celestiais. Que os seus negócios prosperem, que as vendas aumentem, que novos contratos sejam firmados. Tudo para a glória do Teu nome, porque quando prosperamos, podemos ser bênção para mais pessoas. Pai, abençoa as nossas famílias neste dia. Cobre com o Teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Protege os nossos filhos na escola, no caminho, em todos os lugares onde estiverem. Guarda-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Que cresçam no Teu temor e no Teu amor, que desde pequenos aprendam a Te buscar em primeiro lugar.
Restaura os casamentos que estão em crise. Onde há frieza, acende novamente o amor. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há incompreensão, traz diálogo. Que os cônjuges vejam um no outro o presente precioso que tu deste. Para os pais, dá sabedoria para educar os filhos nos teus caminhos. Para os filhos, dá obediência e respeito. Que cada lar seja um pequeno céu na terra, um lugar onde a tua presença habita, onde o amor reina, onde a paz governa. Senhor, há famílias sendo atacadas pelo inimigo, há lares à beira da destruição. Hoje tu intervienes poderosamente e restauras tudo o que o diabo tentou roubar. Senhor, derrama saúde sobre os nossos corpos. Tu que criaste cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo, restaura tudo o que não está funcionando bem. Para aqueles que enfrentam doenças, que o teu poder curador flua agora mesmo trazendo restauração completa. Cura o câncer, cura a diabetes, cura a hipertensão, cura as doenças do coração. Nenhuma enfermidade resiste ao teu poder. Para aqueles que têm consultas médicas hoje, que os exames tragam boas notícias. Para aqueles em tratamento, que vejam melhoria rápida. Para aqueles hospitalizados, que experimentem recuperação milagrosa. Senhor, cura também as feridas emocionais. Há corações partidos pela rejeição, pela traição, pela perda. Há mentes atormentadas pela ansiedade, pela depressão, pelo medo. Tu que és o médico dos médicos, toca com teu bálsamo curador cada ferida da alma, que sintamos a tua paz, inundando o nosso ser, que a tua alegria seja a nossa força. Restaura a nossa mente, renova os nossos pensamentos. Pai, abençoa as nossas finanças de forma sobrenatural. Multiplica o pouco que temos, como multiplicaste os pães e os peixes. Que o nosso salário renda mais, que as contas diminuam, que sobras apareçam onde antes só havia falta. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias. Dá-nos sabedoria para gastar com inteligência, para poupar com disciplina, para investir com prudência. Que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, reconhecendo que tudo vem de ti. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Traz promoções, aumentos, bônus, heranças inesperadas, dívidas perdoadas. Senhor, quebra todo espírito de pobreza, toda maldição financeira, toda dificuldade crônica com dinheiro. Declaramos prosperidade bíblica sobre as nossas vidas, não para acumular egoisticamente, mas para ser bênção, para ajudar os necessitados, para avançar o teu reino. Que nunca nos falte o necessário e que sempre tenhamos o suficiente para compartilhar. Ensina-nos o equilíbrio entre trabalhar com diligência e confiar na tua provisão. Senhor, protege-nos de todo o mal neste dia. Envia os teus anjos para acampar ao nosso redor, conforme o Salmo 34, versículo 7. Que nenhum acidente aconteça, nenhuma tragédia nos alcance, nenhum mal nos toque. Protege-nos no trânsito, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Frustra os planos do inimigo contra as nossas vidas. Toda armadilha preparada seja desfeita, toda emboscada seja revelada, todo ataque seja anulado. Cobrimos as nossas vidas com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos protege de todo perigo. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Que voltemos para casa em segurança ao final do dia, com testemunhos da tua fidelidade para contar. Protege também os nossos bens materiais. Guarda a nossa casa de roubos, a nossa propriedade de invasões, os nossos veículos de furtos. Que nada do que é nosso seja perdido ou danificado. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Pai, pedimos sabedoria para este dia. A tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente,
Senhor, precisamos da tua sabedoria em cada decisão, em cada conversa, em cada situação. Dá-nos discernimento para saber o que é certo, coragem para fazer o que é certo, perseverança para continuar no que é certo. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu Espírito. Que não tomemos decisões impulsivas, mas ponderadas em oração. Mostra-nos o que dizer e o que calar, quando agir e quando esperar, onde ir e onde não ir. Senhor, há decisões importantes que precisamos tomar. Sobre mudanças de emprego, sobre relacionamentos, sobre investimentos, sobre a família. Revela claramente a tua vontade. Fecha as portas que precisam ser fechadas e abre as que precisam ser abertas. Que nenhuma escolha nossa seja feita sem antes te consultar. Tu conheces o fim desde o princípio e sabes qual caminho é melhor para nós. Senhor, derrama paz sobre os nossos corações. A tua palavra diz em João capítulo 14, versículo 27, que tu nos deixas a tua paz nos dás, não como o mundo a dá. Que esta paz que transcende todo entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Há situações ao nosso redor que poderiam nos tirar a paz. Problemas financeiros, conflitos familiares, desafios no trabalho, incertezas sobre o futuro. Mas hoje escolhemos descansar em Ti, confiar que tens o controle de tudo. Acalmamos a nossa alma na Tua presença, como a criança no colo da mãe. Senhor, remove toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação excessiva. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que a nossa paz não dependa das circunstâncias externas, mas da certeza interna de que estamos nas Tuas mãos. Nada nos pode separar do Teu amor. Nada pode frustrar os Teus planos para nós. Esta certeza traz paz inabalável. Pai, pedimos que enchas as nossas vidas com a Tua alegria. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria do Senhor que é a nossa força, conforme Neemias, capítulo 8, versículo 10. Que possamos sorrir mesmo em meio às dificuldades, cantar mesmo quando há razões para chorar, celebrar mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque a nossa alegria não está nas coisas, mas em Ti. Senhor, há pessoas que acordaram hoje sem vontade de viver, sem esperança, sem motivo para sorrir. Toca nestes corações agora. Mostra-lhes que há razões para continuar, que o melhor ainda está por vir, que Tu tens planos maravilhosos para elas. Restaura a alegria de viver, a vontade de lutar, o desejo de prosseguir. Que esta manhã seja um novo começo, um recomeço de esperança. Senhor, enche as nossas casas de risadas, os nossos locais de trabalho de ambiente agradável, os nossos corações de contentamento. Que sejamos pessoas alegres que contagiam outros com otimismo e fé. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, que sejamos instrumentos de amor, de compreensão, de apoio para todos que conhecemos. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu, a pedir perdão a quem ferimos, a restaurar pontes que foram quebradas. Onde há inimizade, que levemos a reconciliação. Onde há mágoa, que levemos a cura. Onde há solidão, que levemos companhia. Senhor, traz pessoas certas para a nossa vida e remove as que não devem estar. Protege-nos de amizades tóxicas, de relacionamentos destrutivos, de influências negativas. Que nos rodeemos de pessoas que nos aproximam de Ti, que fortalecem a nossa fé, que nos incentivam a crescer. Para os solteiros que desejam casar, apresenta o cônjuge certo no tempo certo. Para os casados, fortalece os laços do matrimônio. Para todos, que aprendamos a amar como Tu amas, incondicionalmente, pacientemente, generosamente.
que sejamos reflexo do teu amor para o mundo ao nosso redor. Ensina-nos a tratar as pessoas não como merecem, mas como tu as trata. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Tu colocaste no nosso coração desejos e visões que vêm de ti. Ajuda-nos a não desistir, a não desanimar, a continuar lutando mesmo quando tudo parece impossível. Abre as portas que precisam ser abertas para que estes sonhos se realizem. Conecta-nos com as pessoas certas, leva-nos aos lugares certos, providencia os recursos necessários. Senhor, há sonhos que parecem ter morrido, projetos que foram abandonados, visões que foram esquecidas. Hoje tu ressuscitas tudo isso. Sopra novo fôlego sobre estes sonhos, reaviva a chama que quase se apagou, restaura a visão que se perdeu. Dá-nos coragem para recomeçar, para tentar novamente, para acreditar outra vez, porque contigo nada é impossível. Os teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro, conforme Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que não desistamos antes da vitória, que não paremos antes do milagre. O melhor ainda está por vir. Senhor, pedimos unção especial sobre as nossas palavras hoje. Que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição. Que falemos palavras que edificam, que encorajam, que curam, que trazem vida. Que saibamos quando falar e quando calar, o que dizer e o que guardar. Guarda a nossa língua de fofocas, de críticas destrutivas, de palavras ásperas. Que antes de falar perguntemos, isso é verdadeiro? É necessário? É gentil? Senhor, usa a nossa voz para profetizar vida sobre situações mortas, para declarar bênçãos sobre pessoas amaldiçoadas, para proclamar vitória sobre derrotas aparentes. Que as nossas palavras tenham poder porque vêm de um coração alinhado contigo. Ensina-nos a falar a verdade em amor, a corrigir com gentileza, a discordar com respeito. Que a nossa comunicação seja sempre temperada com sal, trazendo graça aos que ouvem. Que hoje nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas as que forem boas para a edificação. Pai, abençoa o nosso testemunho cristão. Que a nossa vida seja um evangelho vivo que as pessoas possam ler. Que vejam em nós algo diferente, algo especial, algo que só pode vir de ti. Que a nossa conduta no trabalho seja irrepreensível, que a nossa honestidade seja inquestionável, que a nossa integridade seja reconhecida. Que não precisemos dizer que somos cristãos, que as pessoas percebam pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, pelo nosso amor. Senhor, faz de nós testemunhas eficazes do teu poder, que contemos com ousadia o que fizeste por nós, os milagres que operaste, as bênçãos que derramaste, que o nosso testemunho inspire fé em outros, que a nossa história aponte para ti. Usa-nos para trazer pessoas ao teu reino, que hoje alguém seja salvo através do nosso testemunho, alguém seja curado através da nossa oração, alguém seja abençoado através da nossa generosidade. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus nos chamou a ser. Senhor, pedimos força para enfrentar os desafios deste dia. Tu sabes que haverá momentos difíceis, conversas complicadas, situações desafiadoras, mas prometeste que a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então, nas nossas fraquezas, manifesta o teu poder. Quando nos sentirmos fracos, lembra-nos que somos fortes em ti. Quando quisermos desistir, renova as nossas forças como as da águia. Senhor, há batalhas que precisamos enfrentar hoje. Batalhas contra o desânimo, contra a tentação, contra o medo, contra a dúvida. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. Que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz,
o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Assim equipados, somos mais que vencedores. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, abençoa aqueles que estão passando por momentos particularmente difíceis agora. Para quem perdeu alguém amado recentemente, derrama consolo. Para quem recebeu um diagnóstico difícil, derrama esperança. Para quem está desempregado há muito tempo, derrama oportunidade. Para quem está em crise matrimonial, derrama restauração. Para quem está endividado, derrama provisão. Para quem está deprimido, derrama alegria. Para quem está sozinho, derrama companhia. Senhor, Tu vês cada situação, conheces cada dor, entendes cada lágrima. Hoje intervienes poderosamente na vida de cada pessoa que clama a Ti. Faz milagres que só Tu podes fazer, abre caminhos onde não há caminho, traz soluções onde parece não haver solução. Que esta manhã marque o início de uma nova temporada na vida de muitos. Que daqui para frente as coisas sejam diferentes, melhores, mais abençoadas. Porque quando Te buscamos em primeiro lugar, Tu mudas a nossa história completamente. Começa algo novo hoje, Senhor. Senhor, declaramos que este será um dia de vitórias. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação, vitória sobre as circunstâncias adversas. Que retornemos para casa ao final do dia com testemunhos da Tua bondade, com provas da Tua fidelidade, com evidências do Teu amor. Que possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Pai, sela esta oração com o Teu poder, que tudo o que pedimos, segundo a Tua vontade, seja concedido, que tudo o que declaramos em fé se manifeste. Que tudo o que clamamos com sinceridade seja respondido. Confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti. Tu és fiel e as Tuas misericórdias renovam-se a cada manhã. Que esta manhã seja especialmente abençoada para cada pessoa que orou conosco. Cobre cada um com o Teu precioso sangue, enche cada um com o Teu Santo Espírito, guia cada um pelos Teus caminhos. Que ao longo deste dia sintamos a Tua presença constante, a Tua mão protetora, o Teu amor incondicional. Porque Te colocamos em primeiro lugar, as bênçãos nos alcançarão. Senhor, pedimos bênção sobre a nossa mente. Que os nossos pensamentos sejam puros, nobres, edificantes. Ajuda-nos a tomar cativo todo pensamento que não vem de Ti, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Quando pensamentos de dúvida vierem, substitui-os por certeza da Tua fidelidade. Quando pensamentos de medo vierem, substitui-os por confiança no Teu cuidado. Quando pensamentos negativos vierem, substitui-os pela verdade da Tua palavra. Senhor, renova a nossa mente dia a dia. Que pensemos cada vez mais como Tu pensas, que vejamos as situações como Tu vês, que entendamos as pessoas como Tu entendes. Livra-nos de pensamentos obsessivos que nos atormentam, de memórias dolorosas que nos paralisam, de preocupações excessivas que nos consomem. Enche a nossa mente com a Tua paz, com a Tua verdade, com a Tua perspectiva. Que meditemos na Tua palavra dia e noite, que ela seja o filtro através do qual processamos tudo. Pai, abençoa o nosso coração, guarda-o de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa. Ajuda-nos a perdoar profundamente aqueles que nos feriram, não porque merecem, mas porque Tu nos perdoaste primeiro. Ensina-nos a amar mesmo quando é difícil, a servir mesmo quando não é reconhecido, a dar sem esperar retorno, que o nosso coração seja semelhante ao Teu, compassivo, misericordioso, generoso. Senhor, cura as feridas antigas do coração que ainda sangram. Há rejeições da infância, traumas da adolescência, decepções da vida adulta que deixaram marcas profundas. Toca nestas áreas feridas com o Teu bálsamo curador.
Restaura a capacidade de confiar, de amar, de sonhar. Que o nosso coração não seja endurecido pelas dores da vida, mas amaciado pela tua graça. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Conforme o Salmo 51, versículo 10, que o nosso coração seja morada do teu Espírito Santo. Senhor, derrama bênção sobre o ministério que nos confiaste. Cada um de nós tem um chamado, uma função no corpo de Cristo. Para os pastores, dá unção fresca para pregar a tua palavra com poder. Para os líderes, dá sabedoria para guiar o povo. Para os intercessores, dá persistência na oração. Para os evangelistas, dá ousadia para proclamar o evangelho. Para os mestres, dá clareza para ensinar a verdade. Para os que servem nos bastidores, dá alegria no serviço. Senhor, que cada um exerça o seu dom com excelência, para a edificação da igreja e glória do teu nome. Aviva a chama do primeiro amor em cada coração. Que não sirvamos por obrigação, mas por paixão. Que não ministremos por tradição, mas por convicção. Usa-nos poderosamente para expandir o teu reino. Que muitas almas sejam salvas através do nosso ministério, muitas vidas sejam transformadas através do nosso testemunho. Pai, abençoa as nossas igrejas e comunidades de fé. Derrama avivamento sobre cada congregação. Que haja fome pela tua palavra, sede pela tua presença, paixão pelas almas perdidas. Remove toda divisão, toda contenda, todo espírito de crítica. Une o teu povo em amor verdadeiro, em propósito comum, em visão compartilhada. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração que apacentem o rebanho com dedicação. Protege os pastores e suas famílias de ataques espirituais, de desânimo, de tentações. Fortalece-os para continuar firmes, mesmo quando é difícil. Que as igrejas sejam faróis de esperança nas suas comunidades, lugares de refúgio para os feridos, casas de oração para todas as nações. Que haja milagres nos cultos, salvações nos altares, curas nos momentos de oração. Que a tua glória encha cada templo, que a tua presença seja manifesta em cada reunião. Faz da igreja novamente o que sempre deveria ser, o corpo vivo de Cristo na terra. Senhor, pedimos por aqueles que estão afastados da fé. Para os que eram fervorosos, mas esfriaram, reacende a chama. Para os que foram feridos na igreja e se afastaram, traz cura e restauração. Para os que se desviaram, traz de volta ao aprisco. Tu és o bom pastor, que deixa as 99 para buscar a uma ovelha perdida. Vai hoje atrás daqueles que se perderam. Fala ao coração deles. Mostra-lhes que ainda há lugar para eles na tua casa, que ainda os amas incondicionalmente. Senhor, há pais chorando por filhos desviados, cônjuges intercedendo por parceiros afastados, amigos orando por companheiros que abandonaram a fé. Hoje responde estas orações, traz de volta os que se afastaram. Que experimentem novamente o teu amor, que sintam novamente a tua presença, que voltem novamente para os teus braços. Porque maior é a alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, abençoa aqueles que ainda não te conhecem. Para os que nunca ouviram o Evangelho, envia mensageiros. Para os que ouviram, mas não entenderam, traz clareza. Para os que resistem, amolece o coração. Senhor, há pessoas ao nosso redor que precisam desesperadamente de Ti, mas não sabem. Usa-nos para alcançá-las. Dá-nos oportunidades de compartilhar a nossa fé, coragem para falar de Ti, sabedoria para apresentar o Evangelho de forma relevante. Que hoje alguém ouça sobre Jesus pela primeira vez através de nós. Que hoje alguém tome a decisão de entregar a vida a Ti. Senhor, estende a Tua mão salvadora sobre as nações. Que o Evangelho chegue aos confins da terra. Levanta missionários,
envia obreiros, abre portas em lugares fechados, que todas as tribos, línguas e nações ouçam sobre o teu amor. Apressa a volta de Jesus trazendo muitos ao teu reino, que a grande comissão seja cumprida na nossa geração. Senhor, abençoa as autoridades do nosso país. Para os governantes, dá sabedoria para liderar com justiça. Para os legisladores, dá discernimento para criar leis justas. Para os juízes, dá imparcialidade para julgar com equidade. Senhor, a tua palavra nos manda orar pelas autoridades em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então oramos pelos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, que governem com integridade, que tomem decisões pensando no bem do povo, que sejam instrumentos de justiça e não de corrupção. Senhor, expõe toda a corrupção, traz à luz toda a injustiça, derruba todo esquema maligno. Levanta líderes tementes a ti, que governem segundo os teus princípios, que honrem o teu nome. Protege o nosso país de crises, de violência, de calamidades. Derrama paz sobre a nossa nação, que haja prosperidade, segurança, justiça para todos. Abençoa especialmente os pobres, os marginalizados, os esquecidos pela sociedade. Pai, pedimos pelos profissionais de saúde que cuidam dos doentes. Para os médicos, dá conhecimento e habilidade. Para os enfermeiros, dá paciência e compaixão. Para todos que trabalham na área da saúde, dá força física e emocional para suportar a carga pesada do seu trabalho. Senhor, usa as mãos deles como extensão das tuas mãos curadoras, que sejam instrumentos de cura, de alívio, de esperança. Protege-os de doenças, de contaminação, de esgotamento. Abençoa as suas famílias que muitas vezes ficam em segundo plano por causa da dedicação ao trabalho. Senhor, abençoa também os hospitais, clínicas, postos de saúde. Que tenham recursos suficientes, equipamentos adequados, medicamentos disponíveis. Que nenhum paciente deixe de ser atendido por falta de estrutura. Melhora o sistema de saúde do nosso país. Que haja acesso universal a tratamento de qualidade. Toca o coração dos governantes para investirem mais na saúde pública. Senhor, abençoa os educadores que formam as futuras gerações. Para os professores, dá paixão pelo ensino. Para os diretores, dá visão estratégica. Para todos que trabalham na educação, dá valorização merecida. Senhor, a educação está em crise no nosso país. Melhora a qualidade do ensino, aumenta o salário dos professores, renova a estrutura das escolas. Que cada criança tenha acesso à educação de qualidade, independentemente da classe social. Senhor, protege as crianças e jovens nas escolas. Guarda-os de bullying, de violência, de drogas, de abuso. Que as escolas sejam ambientes seguros de aprendizado e desenvolvimento. Levanta professores cristãos que sejam luz nas escolas, que influenciem positivamente os alunos, que sejam exemplos de caráter. Que a educação não seja apenas acadêmica, mas também moral e espiritual. Que os jovens aprendam não apenas conteúdos, mas valores. Que se formem cidadãos íntegros, profissionais competentes, pessoas de bem. Pai, pedimos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos países cristãos são presos, torturados, mortos por amarem a Ti. Senhor, conforta-os nas prisões, fortalece-os nos interrogatórios, sustenta-os nas torturas. Que sintam a Tua presença mesmo nas masmorras mais escuras. Dá-lhes coragem para não negar o Teu nome, fé para permanecer firmes, esperança de que a recompensa eterna vale qualquer sofrimento temporal. Senhor, intervém poderosamente, liberta os presos, cura os feridos, ressuscita os que foram mortos, se for da Tua vontade.
Muda o coração dos perseguidores, como mudaste o coração de Saulo no caminho de Damasco. Que aqueles que hoje perseguem se tornem amanhã os maiores evangelistas. Protege as igrejas perseguidas, supre as suas necessidades, multiplica-as apesar da oposição. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja, que a perseguição não enfraqueça, mas fortaleça a fé. Lembra-nos de orar sempre pelos nossos irmãos perseguidos. Senhor, abençoa os missionários espalhados pelo mundo. Para os que deixaram família, conforto, segurança para levar o Evangelho a lugares distantes, derrama recompensa abundante. Supre todas as suas necessidades materiais, emocionais, espirituais. Protege-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Que vejam fruto do seu trabalho, que experimentem milagres poderosos, que plantem igrejas sólidas. Senhor, levanta mais missionários. Toca o coração de jovens para dedicarem a vida ao campo missionário. Provê os recursos financeiros necessários para enviá-los e sustentá-los. Abre portas em países fechados ao Evangelho. Que a mensagem da cruz chegue a cada tribo não alcançada, a cada povo não evangelizado. Senhor, abençoa também os missionários urbanos que trabalham nas periferias, nas favelas, nas ruas. Protege-os da violência. Usa-os poderosamente para transformar comunidades inteiras, que vejam vidas sendo salvas, famílias sendo restauradas, comunidades sendo transformadas. Pai, pedimos pelas crianças órfãs e abandonadas. Para cada criança sem família, providencia um lar amoroso. Para cada criança em abrigo, traz adoção por pessoas que a amarão de verdade. Senhor, o teu coração se compadece dos órfãos. Tu és pai dos órfãos e juiz das viúvas, conforme o Salmo 68, versículo 5. Levanta famílias dispostas a adotar, facilitando os processos burocráticos. Que mais crianças saiam dos abrigos para lares cheios de amor. Senhor, protege as crianças de rua, guarda-as de exploração, de abuso, de tráfico. Levanta ministérios que as alcance, que lhes dê abrigo, alimentação, educação, esperança. Que nenhuma criança durma com fome, com frio, com medo. Toca o coração da sociedade para cuidar melhor das suas crianças. Que sejam prioridade nas políticas públicas, nos investimentos, na atenção. As crianças são o futuro. Protege este futuro, Senhor. Senhor, abençoa os idosos. Para aqueles que estão sozinhos, envia companhia. Para aqueles que estão doentes, envia cura. Para aqueles que estão esquecidos, mostra que tu não te esqueces deles. Senhor, numa sociedade que descarta os idosos, ensina-nos a valorizá-los, a honrá-los, a cuidar deles. Que as famílias não abandonem os seus idosos em asilos e se esqueçam deles. Que os filhos honrem os pais, mesmo na velhice, retribuindo o cuidado que receberam quando eram crianças. Senhor, dá saúde aos idosos, que os últimos anos sejam de qualidade, de dignidade, de alegria. Que possam ver netos e bisnetos, que possam desfrutar do fruto do trabalho de uma vida. Protege-os de solidão, de depressão, de doenças degenerativas. Usa a sabedoria deles para abençoar as gerações mais novas. Que sejam honrados, respeitados, amados. Que terminem a corrida bem, que recebam a coroa da vida que prometeste aos que te amam. Pai, pedimos pelos que lutam contra vícios. Para os dependentes químicos, traz libertação. Para os alcoólatras, traz sobriedade. Para os viciados em pornografia, traz pureza. Para todos que estão escravizados por algum vício, traz liberdade verdadeira. Senhor, tu vieste para proclamar liberdade aos cativos, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 18. Hoje, proclamamos liberdade sobre cada pessoa escravizada. Quebra as cadeias, rompe as algemas, destrói as fortalezas, que experimentem o poder libertador do teu nome. Senhor,
fortalece os que estão em recuperação. Guarda-os de recaídas, cerca-os de pessoas que os apoiem, enche-os de determinação para continuar firmes. Levanta mais centros de recuperação cristãos, capacita mais conselheiros, multiplica mais grupos de apoio. Que haja esperança para os viciados, que saibam que podem ser libertos, que o teu poder é maior que qualquer dependência. Restaura as famílias destruídas pelo vício. Sara as feridas, reconstrói a confiança, renova o amor. Senhor, abençoa os que trabalham na segurança pública. Para os policiais, dá sabedoria e proteção. Para os bombeiros, dá coragem e habilidade. Para todos que arriscam a vida para proteger os outros, derrama bênçãos especiais. Senhor, protege-os no cumprimento do dever. Que voltem em segurança para suas famílias ao final de cada plantão. Livra-os de emboscadas, de tiros, de acidentes. Envia os teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Senhor, dá-lhes integridade. Que não se corrompam, que não se vendam, que não usem a autoridade para o mal. Que sejam verdadeiros servidores públicos, comprometidos com a justiça e com o bem. Melhora as condições de trabalho deles, aumenta os salários, renova os equipamentos. Que tenham o que precisam para fazer bem o seu trabalho. Senhor, abençoa as famílias deles que vivem com medo a cada dia. Dá paz aos cônjuges, segurança aos filhos, confiança de que tu guardas os seus amados. Pai, pedimos pelos refugiados e imigrantes, para aqueles que fugiram de guerras, de perseguições, de miséria, providencia abrigo seguro. Para aqueles que deixaram tudo para trás, buscando uma vida melhor, abre portas de oportunidade. Senhor, o teu povo também foi refugiado no Egito, também foi imigrante em terras estranhas. Tu conheces a dor de estar longe de casa, a saudade da terra natal, a dificuldade de recomeçar do zero. Conforta os corações dos refugiados, que encontrem países que os recebam com dignidade, comunidades que os acolham com amor, igrejas que os apoiem com generosidade. Senhor, levanta cristãos para ministrar entre os refugiados, que vejam nesta crise uma oportunidade missionária, que compartilhem o Evangelho com pessoas de nações fechadas que agora estão acessíveis. Que muitos refugiados encontrem não apenas um novo país, mas um novo Salvador. Que a tragédia se transforme em oportunidade de salvação. Protege especialmente as crianças refugiadas, traumatizadas pela guerra, pela fome, pela violência. Senhor, abençoa a criação que geme esperando a redenção. Cura a terra ferida pela poluição, pelo desmatamento, pela exploração irresponsável. Ensina-nos a cuidar melhor do planeta que nos confiaste, que sejamos mordomos responsáveis, não exploradores gananciosos. Senhor, protege os animais em extinção, preserva as florestas que estão sendo destruídas, limpa os oceanos que estão sendo poluídos. Toca o coração dos líderes mundiais para tomarem decisões que protejam o meio ambiente. Levanta cientistas cristãos que desenvolvam tecnologias sustentáveis. Que encontremos o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Senhor, sabemos que um dia farás novas todas as coisas, que haverá novos céus e nova terra. Mas enquanto este dia não chega, ajuda-nos a cuidar bem da criação atual. Que as futuras gerações herdem um planeta habitável, não um deserto destruído. Perdoa-nos pela nossa irresponsabilidade ambiental. Dá-nos consciência e compromisso com a sustentabilidade. Pai, voltamos a te agradecer por esta manhã abençoada. Obrigado por nos ouvires, por estares presente, por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Enquanto orávamos, sentimos a tua presença de forma especial. Sentimos o teu toque curador, sentimos o teu amor incondicional.
Obrigado porque não estamos sozinhos, porque tens um plano perfeito para cada um de nós, porque o teu amor nunca falha. Senhor, selamos tudo o que pedimos com o poder do nome de Jesus. Que tudo o que oramos segundo a tua vontade seja concedido. Que tudo o que declaramos em fé se manifeste. Confiamos que ouves as nossas orações e que as respondes no teu tempo perfeito. Enquanto esperamos, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a não duvidar, a não desanimar, a continuar crendo mesmo quando não vemos. Porque bem-aventurados os que não viram e creram, conforme João capítulo 20, versículo 29. Que a nossa fé não dependa do que vemos, mas do que sabemos sobre quem tu és. Senhor, pedimos que este dia seja diferente de todos os outros. Que seja um dia marcado pela tua presença constante, pela tua provisão abundante, pela tua proteção poderosa. Que ao acordarmos amanhã tenhamos testemunhos incríveis para contar sobre o que fizeste hoje. Que vejamos as tuas digitais em cada detalhe do dia, que reconheçamos a tua mão em cada situação. Senhor, vai à nossa frente preparando o caminho. Nivela os montes, endireita as veredas, remove os obstáculos. Que tudo conspire para o nosso bem, porque te amamos e somos chamados segundo o teu propósito, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quando enfrentarmos dificuldades, lembra-nos que não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. Quando passarmos por provações, mostra-nos que são temporárias, mas a glória que virá é eterna. Que mantenhamos a perspectiva eterna, mesmo nas circunstâncias temporais. Ajuda-nos a ver além do momento presente. Pai, declaramos que colocaremos Deus em primeiro lugar não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que isto se torne um estilo de vida, não apenas uma decisão momentânea. Que acordemos cada manhã buscando primeiro o teu reino, que tomemos cada decisão consultando primeiro a ti, que gastemos cada recurso honrando primeiro a tua obra. Senhor, sabemos que quando fazemos isto, a promessa é clara. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então declaramos provisão sobrenatural sobre as nossas vidas. Declaramos que não faltará o pão de cada dia, que não faltará o vestido, que não faltará a moradia. Declaramos que os nossos filhos serão providos, que as nossas necessidades serão supridas, que os nossos sonhos serão realizados, não porque somos merecedores, mas porque servimos a um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar plenamente em Ti. Tu nunca falhaste, nunca faltaste, nunca abandonaste ninguém que confiou em Ti. Senhor, pedimos que uses este dia para nos moldar mais à imagem de Jesus. Que cada experiência, cada conversa, cada situação seja uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando formos testados na paciência, que passemos no teste. Quando formos provados no amor, que amemos de verdade. Quando formos desafiados na fé, que creiamos contra toda esperança. Senhor, não queremos apenas passar por este dia, queremos crescer através deste dia. Não queremos apenas sobreviver, queremos prosperar. Não queremos apenas existir, queremos viver abundantemente. Tu vieste para que tivéssemos vida e vida em abundância, conforme João capítulo 10, versículo 10. Então reivindicamos esta vida abundante, que ela se manifeste na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. Que abundemos em tudo, em fé, em amor, em alegria, em paz, em paciência, em bondade. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua generosidade. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco nesta manhã. Onde quer que estejam agora, seja em casa, no trabalho, no transporte, que sintam a Tua presença. Que saibam que não estão sozinhos, que tens um exército de anjos acampado ao seu redor, que o Teu Espírito Santo habita neles. Senhor,
Responde às orações específicas que cada um fez no seu coração. Tu conheces cada pedido não verbalizado, cada lágrima não derramada, cada desejo profundo da alma. Hoje começas a responder de forma poderosa, que vejam milagres acontecerem, portas se abrindo, bênçãos chegando, que ao final do dia possam testemunhar, verdadeiramente Deus ouviu a minha oração. Senhor, une todos nós numa corrente de fé, que formemos uma comunidade espiritual forte, que nos apoiemos mutuamente em oração, que celebremos juntos as vitórias. Que esta oração da manhã seja apenas o começo de algo muito maior que farás nas nossas vidas. Senhor, pedimos que desperte em cada coração um desejo profundo de te buscar. Que esta oração não seja a última, mas a primeira de muitas. Que criemos o hábito sagrado de começar cada dia contigo, de dedicar os primeiros momentos da manhã à tua presença. Senhor, sabemos que o mundo tenta roubar a nossa atenção desde o momento em que acordamos. As notificações do telefone, as notícias alarmantes, as mensagens urgentes. Mas ajuda-nos a resistir, a priorizar o tempo contigo acima de tudo. Que estabeleçamos uma rotina matinal de oração e leitura da palavra. Que este encontro diário contigo se torne inegociável, sagrado, prioritário. Senhor, quando fazemos isto fielmente, tu transformas as nossas vidas completamente. Os problemas que pareciam gigantes tornam-se pequenos na tua presença. As montanhas que pareciam intransponíveis são removidas pelo poder da oração. As impossibilidades tornam-se possibilidades quando te buscamos primeiro. Pai, declaramos que a partir de hoje as coisas serão diferentes. Chega de viver ansiosos, chega de viver preocupados, chega de viver sobrecarregados. Decidimos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que cuidas de nós. Decidimos descansar na tua soberania, porque sabemos que tens o controle de tudo. Decidimos confiar nos teus planos, porque sabemos que são melhores que os nossos. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que tentamos carregar sozinhos fardos que nunca foram nossos para carregar. Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conforme Mateus capítulo 11, versículo 28. Hoje vamos a ti com todos os nossos fardos. Aqui estão as nossas preocupações financeiras, toma-as. Aqui estão as nossas ansiedades familiares, toma-as. Aqui estão os nossos medos sobre o futuro, toma-os. Toma tudo, Senhor, e em troca, dá-nos a tua paz, a tua alegria, a tua confiança. Senhor, preparamos o nosso coração para receber tudo o que tens preparado para nós hoje. Sabemos que tens bênçãos guardadas, milagres prontos, surpresas maravilhosas. Abre os nossos olhos espirituais para reconhecê-las quando vierem. Muitas vezes as bênçãos passam despercebidas porque não estamos atentos. Ajuda-nos a ter um coração grato que reconhece cada presente teu, por menor que pareça. Que vejamos a tua mão na vaga de estacionamento que encontramos, no sinal verde que pegamos, no sorriso que recebemos, na oportunidade que surge. Senhor, tu ages nos detalhes, que sejamos observadores o suficiente para perceber, que ao final do dia tenhamos uma lista longa de motivos para te agradecer, que a gratidão se torne o nosso estilo de vida, não apenas uma emoção ocasional. Pessoas gratas são pessoas felizes, e pessoas felizes são testemunhos vivos do teu amor. Pai, enviamos agora cada pessoa de volta às suas atividades diárias, mas não sozinhas. Vai com elas, Senhor, que sintam a tua companhia constante. Quando estiverem em reuniões importantes, sussurra ao ouvido delas o que dizer. Quando enfrentarem decisões difíceis, mostra claramente o caminho certo. Quando se sentirem fracas, fortalece-as com o teu poder.
Quando estiverem tentadas a desistir, lembra-as de que tens um propósito maior. Senhor, que ao longo do dia voltem repetidamente a esta oração em pensamento, que se lembrem do que declararam, do que pediram, do que creram. Que esta oração seja como uma âncora que as mantém firmes, mesmo quando as ondas do dia tentam desestabilizar. Que seja como um escudo que as protege de todo ataque. Que seja como uma luz que ilumina cada passo. Obrigado, Senhor, porque esta manhã foi especial, porque encontramos contigo de forma profunda, porque algo mudou dentro de nós. Senhor, pedimos um derramamento final do Teu Espírito sobre cada vida. Enche-nos até transbordar. Que sejamos cheios de amor, que transborda para outros, de alegria que contagia ambientes, de paz que acalma tempestades, de paciência que suporta provações, de bondade que abençoa pessoas, de fidelidade que honra compromissos, de mansidão que trata com gentileza, de domínio próprio que resiste tentações. Que o fruto do Espírito seja evidente nas nossas vidas, conforme Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Senhor, que as pessoas percebam que há algo diferente em nós, que não consigam explicar, mas sintam a Tua presença. Que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens, que o nosso testemunho silencioso fale mais alto que 1000 palavras. Usa-nos hoje para tocar vidas, para abençoar pessoas, para fazer diferença. Que ninguém saia pior depois de interagir conosco, mas todos saiam melhores, tocados pela Tua graça que flui através de nós. Pai, selamos esta oração com a certeza absoluta de que fomos ouvidos. Não porque somos especiais, mas porque Tu és fiel. Não porque merecemos, mas porque Tu és gracioso. Não porque somos perfeitos, mas porque Tu és misericordioso. Obrigado por cada promessa da Tua palavra que é sim e amém. Obrigado porque não há nada impossível para Ti. Obrigado porque o que começaste em nós completarás até o dia de Cristo Jesus. Senhor, que este dia seja memorável, que seja um marco divisório entre o antes e o depois. Que possamos dizer, foi naquela manhã de oração que tudo mudou. Que vejamos o cumprimento das promessas que declaramos pela fé. Que experimentemos os milagres que pedimos com esperança. Que testemunhemos as bênçãos que reivindicamos com ousadia. Tudo isto pedimos, cremos e declaramos no nome poderoso, maravilhoso, glorioso de Jesus Cristo. O nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és Emanuel, Deus conosco, e porque estás conosco, não temos nada a temer. Porque és por nós, quem será contra nós? Porque nos amas, nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Senhor Jesus, obrigado por teres morrido na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por teres ressuscitado ao terceiro dia, vencendo a morte e nos dando vida eterna. Obrigado por intercederes por nós continuamente à direita do Pai. Obrigado por estares voltando em breve para nos buscar. Vem, Senhor Jesus. Enquanto esperas, usa-nos poderosamente no Teu reino. Amém e amém. Espírito Santo, doce Espírito, Consolador prometido por Jesus, habita em nós permanentemente. Que nunca Te entristeçamos com os nossos pecados, que nunca Te apaguemos com a nossa rebeldia, que sejamos sensíveis à Tua voz, obedientes à Tua direção, dependentes do Teu poder.
Senhor Espírito, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que nos guia a toda a verdade. Tu és aquele que nos capacita para o serviço. Tu és aquele que produz o fruto em nós. Tu és aquele que distribui os dons. Não queremos viver um cristianismo sem poder, uma fé sem manifestação sobrenatural. Queremos experimentar plenamente tudo o que tens para nós. Batiza-nos novamente com fogo, com poder, com ousadia. Que façamos as obras que Jesus fez e até maiores, conforme ele prometeu em João, capítulo 14, versículo 12. Que vejamos milagres, sinais e maravilhas, confirmando a pregação da palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus trino e uno, a Ti seja toda glória, honra, louvor e adoração, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Que o nome do Senhor seja bendito desde agora e para sempre. Do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que vivamos este dia para a Tua glória, que cada palavra que dissermos Te glorifique, que cada ação que fizermos Te honre, que cada pensamento que tivermos Te agrade. Que ao final do dia possamos dizer como Jesus: eu Te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que a nossa vida inteira seja um ato contínuo de adoração, não apenas nos momentos de louvor na igreja, mas em cada momento de cada dia. Que trabalhemos como adoração, que estudemos como adoração, que descansemos como adoração. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Este é o nosso propósito maior, a razão pela qual existimos, glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Senhor, abençoa este dia desde o seu início até o seu fim. Que seja um dia cheio da Tua presença, da Tua provisão, da Tua proteção. Que seja um dia de vitórias, de conquistas, de avanços. Que seja um dia onde o Teu reino avança e o reino das trevas recua. Que seja um dia memorável, marcante, transformador. Senhor, guarda o nosso coração de todo mal. Que não pequemos contra Ti, que não entristeçamos o Teu Espírito, que não manchemos o Teu nome. Que vivamos em santidade, em pureza, em integridade, que sejamos irrepreensíveis diante de todos. Senhor, que este dia seja apenas o começo de uma nova temporada nas nossas vidas. Uma temporada de bênçãos abundantes, de milagres constantes, de provisão sobrenatural. Porque decidimos Te colocar em primeiro lugar, e esta é a Tua promessa. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Confiamos nesta promessa, descansamos nesta certeza, vivemos nesta esperança. Obrigado, Pai amado, por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Senhor, antes de encerrarmos, queremos declarar uma última vez: Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é uma frase religiosa vazia, é uma decisão consciente, um compromisso real, uma prioridade estabelecida. A partir de hoje, tudo passa por Ti primeiro. Os planos, as decisões, os investimentos, os relacionamentos, tudo. Tu és o centro, Tu és o fundamento, Tu és a prioridade máxima. E porque fizemos esta escolha, confiamos que as bênçãos nos alcançarão. Não precisaremos correr atrás delas desesperadamente. Elas virão ao nosso encontro. Não precisaremos lutar sozinhos por provisão. Tu a enviarás. Não precisaremos viver ansiosos pelo amanhã. Tu já cuidaste dele. Senhor, esta é a vida que escolhemos viver. Uma vida de total dependência de Ti, de confiança absoluta em Ti, de entrega completa a Ti. E sabemos que esta é a vida mais abençoada, mais plena, mais significativa que existe. Obrigado por nos ensinares este caminho através de Jesus. Obrigado por nos capacitares a vivê-lo através do Espírito Santo. Toda glória seja dada a Ti. Amém. Pai amado, enviamos cada pessoa agora com a Tua bênção.
Que a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, seja sobre cada vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção os acompanhe hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Que vão em paz, que vivam em amor, que permaneçam em fé, que sejam mais que vencedores através daquele que os amou. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere, que nenhum mal os alcance, que nenhuma praga chegue à sua morada. Porque aos seus anjos Deus deu ordem a respeito deles, para que os guardem em todos os seus caminhos. Vai em paz, povo de Deus. Vai confiante, sabendo que o Senhor vai contigo. Vai alegre, porque o gozo do Senhor é a tua força. Vai vitorioso, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Amém e amém. Senhor, esta foi a nossa oração da manhã, simples mas poderosa. Sincera, mas eficaz, humilde, mas ousada. Recebe-a como oferta de louvor, como incenso suave, como sacrifício agradável. Que suba à tua presença e desça como bênção sobre as nossas vidas. Senhor, que nunca nos esqueçamos do que declaramos aqui. Que ao longo do dia, sempre que precisarmos, voltemos em pensamento a esta oração. Que ela nos fortaleça nos momentos de fraqueza. Nos encoraje nos momentos de desânimo, nos guie nos momentos de dúvida. Senhor, obrigado por esta manhã abençoada. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por responderes. Obrigado porque a tua fidelidade é grande, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque podemos confiar plenamente em ti. Agora vai conosco, permanece conosco. Opera através de nós. Que este seja verdadeiramente um dia do Senhor, um dia onde a tua vontade seja feita, o teu nome seja glorificado, o teu reino seja estabelecido. Tudo isto oramos, cremos e declaramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.